Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer a segunda parte da aula 138 que a gente viu na aula passada. A aula 138, a parte de hoje, é uma parte mais simples, é praticamente uma revisão de todos os tipos de racionalização de denominadores que a gente viu anteriormente. Então, eu fiz quase todos os exercícios com vocês aqui nesta videoaula e espero que vocês entendam. Vai ser bem mais fácil do que a aula passada. Estamos então na continuação da aula 138 da apostila 7. Bora lá? Vamos para a aula. Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos continuar a aula 138, só que agora nós vamos na página 87. Na aula passada a gente viu aquela racionalização de denominadores bem longa, hoje não vai ser assim. A página 87 é uma revisão de tudo que a gente viu, certo? Menos o conteúdo da aula passada. Então veja aqui que na letra A, estamos no exercício 2 agora, eu tenho 8 dividido por raiz quadrada de 3. Eu preciso racionalizar esse denominador. Quem é o denominador? A raiz quadrada de 3. E o que é racionalizar? É tirar a raiz do denominador. Então, para isso, eu vou multiplicar pelo que está no denominador. Quem está no denominador? Não é a raiz de 3? Então, vou multiplicar o de cima pela raiz de 3 e o de baixo pela raiz de 3. Bom, fazendo a multiplicação, que é multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, eu vou ver que um número inteiro eu não posso multiplicar por um número racional, a não ser que ele saia da raiz. Como 3 não sai da raiz, eu não posso multiplicar por 8. São coisas diferentes. Então, aqui eu vou deixar 8 vezes a raiz de 3, que é a mesma coisa que 8 raiz de 3. E embaixo, como os dois números são racionais, eu posso multiplicar a raiz de 3 pela raiz de 3, que vai dar raiz de 9. Ou eu posso deixar raiz de 3 e ao invés de eu fazer 3 vezes 3, 9, eu conservo a base e somo as potências, que dá 2. Por que eu estou conservando a base e somando as potências? Porque é possível agora eu cortar a potência com a raiz. Porque como eu tenho uma potência quadrada, que é o quadrado, a minha raiz tem o radical 2, eu posso cortar a potência com a raiz e assim eu excluo a raiz do denominador, sobrando só o 3 embaixo e finalmente racionalizando a raiz. E em cima eu continuo com 8 raiz de 3, que não dá mais para desenvolver. Então aqui eu termino meu exercício, a letra A. A letra B vai ficar para vocês resolverem, que é muito parecido com a letra A. E a letra C também é parecida, mas eu vou fazer mais um exemplo e aí você faz a letra B sozinho. Então, veja, eu tenho raiz quadrada de 17 no denominador. Para eu racionalizar essa raiz, que significa tirar a raiz do denominador, eu vou multiplicar tanto de cima quanto de baixo por quem está embaixo. Embaixo é raiz de 17, então eu vou multiplicar embaixo, em cima e embaixo. Fazendo essa multiplicação, veja que eu tenho 17 como um número inteiro e o 17 dentro da raiz, que é um número racional. Eu não posso multiplicar o 17 pelo 17. Então, eu vou só sinalizar a multiplicação, que vai ser 17 raiz de 17, e embaixo, ou eu faço 17 vezes 17, ou eu faço a raiz quadrada de 17 ao quadrado, que é muito mais fácil do que eu ficar fazendo conta de multiplicação aqui, já que eu posso cortar a potência com a minha raiz, por ela ser raiz quadrada e possuírem números e radical iguais. Então, aqui vai ficar 17 raiz de 17, dividido, já que eu cortei, por 17. Veja que eu tenho 17 raízes de 17 dividido por 17 pessoas, vamos supor. Então, eu posso dividir e dar uma raiz para cada um. É a mesma coisa que eu cortar esse 17 com esse 17, chegando num resultado de raiz quadrada de 17. Certo? Vamos virar a página. Vamos agora para o exercício D. Então, eu tenho aqui
1 dividido pela raiz cúbica de 6. Veja que o radical agora não é mais 2, é 3. Então, a gente vai ter que fazer uma subtração. Que subtração? A gente vai tirar o radical menos a potência. Que potência? O 6, quando ele não tem nada, ele tem potência 1. Então, a gente vai fazer uma subtração. 3 menos 1, 2. Então, vamos multiplicar tanto de cima quanto de baixo pela raiz cúbica de 6 elevado a 2. Embaixo, mesma coisa, raiz cúbica de 6 elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque a hora que eu conservar a base e somar as potências, eu vou somar o 2 com 1, que vai dar 3, vai dar o mesmo valor do radical e eu vou poder cortar a potência com a raiz. Então, veja aqui, que 1 vezes essa turminha aqui, o 1 multiplicando qualquer coisa vai dar qualquer coisa. Então, aqui continua ficando raiz cúbica de 6 elevado a 2. E embaixo, como eu tenho uma multiplicação de bases iguais, quem são as bases? A raiz cúbica de 6. Eu vou conservar a raiz cúbica de 6. Como eu conservei as bases, eu somo as potências. Quais são as potências? O 1 aqui com o 2 daqui dá 3. Então, eu vou ficar com a potência 3. Veja que deu exatamente a potência igual ao radical. Então, eu posso cortar a potência com o radical, a potência com a raiz, e eu racionalizei o denominador, deixando apenas o número 6, tirando a raiz dele. Em cima, continuo com a raiz cúbica de 6 elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Eu não tenho como desenvolver raiz cúbica de 6, eu tenho raiz quadrada. Como não existe número inteiro que dê raiz cúbica de 6, então eu vou parar aqui e eu finalizo o meu primeiro exercício desta página. Vamos para o exercício E. Veja que eu tenho no exercício E muito parecido com o D. O que muda? O radical. Ao invés de ser 3 no exercício de cima, é 4. Mas a regra é a mesma. Eu vou subtrair pela potência para descobrir quem eu vou racionalizar. A gente sabe que quando não tem nada tem 1. Então, eu vou racionalizar pela raiz quarta de 2 elevado a quanto? 2 menos 1, 3. Raiz quarta de 2 elevado a 3. Por que 3? Porque a hora que eu somar com 1, vai dar 4 e eu vou conseguir cortar com o radical. Multiplicando aqui, lembrando, o número inteiro não se multiplica com o número racional. Então, eu vou só identificar e sinalizar a multiplicação aqui, ó, 2 vezes a raiz quarta de 2 elevado a 3. E embaixo, como eu tenho bases iguais, eu vou conservar a base, que é a raiz quarta de 2, e vou somar a potência. 3 mais 1, 4. Olha lá, deu exatamente o radical e a potência o mesmo valor. Então, eu posso excluir, porque tudo que a potência faz, a raiz desfaz. Então, não tem necessidade de resolver. Em cima, vai ficar 2 raiz quarta de 2 elevado a 3. Quanto é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E embaixo, como eu já racionalizei, apenas sobrou 2. Eu tenho 2 raiz quartas de 8 para dividir para 2 pessoas. O que eu posso fazer? Vai dar uma raiz quarta de 8 para cada um. Corto o numerador com o denominador, sobrando raiz quarta de 8. Terminamos o exercício E e agora a gente vai pro G. O F vai ficar para vocês. Então, eu tenho 6 dividido pela raiz sétima de 3 elevado a 4. Veja que agora eu tenho uma potência maior que 1. Então, quando ela é de 2 para cima, ela aparece. A conta é a mesma. Eu vou racionalizar pela raiz sétima de 3, só que elevado a quanto? Tire o radical menos a potência. 7 menos 4 vai dar 3. Então, eu vou levar 3 aqui. Raiz sétima de 3 elevado a 3. Gente, tem que ser o 3, por quê? Porque a hora que eu somar com o 4, as duas potências aqui, vai dar exatamente o valor do radical que eu vou cortar. É só assim para eu racionalizar o denominador. Então, em cima, veja que o 6 é o número inteiro. Não posso multiplicar pela raiz de 3 porque ele é um número racional.
Então, eu faço 6 vezes raiz sétima de 3 elevado a 3, eu copio e sinalizo a multiplicação. 3 elevado a 3, certo? E embaixo, como eu tenho bases iguais, que é a raiz sétima de 3, eu conservo essa raiz sétima de 3 e somo as potências, ó, 4 mais 3, 7. Deu exatamente o mesmo valor da raiz aqui, do radical, então eu posso cortar a potência com a raiz, consigo racionalizar o denominador deixando apenas o número inteiro embaixo, e em cima vai ficar 6 raiz sétima de 3 elevado a 3, é 27, porque é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Veja que eu tenho 6 raiz sétima de 27 para dividir para 3 pessoas. Eu posso dar 2 raiz sétima de 27 para cada um. Então, eu vou dividir o numerador 6 pelo denominador 3, ficando 2 raiz sétima de 27. Terminamos mais esse exercício, eu vou virar a página. Temos agora a racionalização de denominador, só que agora com 2 raízes no denominador, somando, e 2 raízes no denominador, subtraindo. A diferença desses exercícios para os outros que eu acabei de fazer é que a gente não tem que subtrair radical e nem potência. Então, o que a gente vai racionalizar? Por todos que estão no denominador. Quem está no denominador? Raiz quadrada de 15 mais raiz quadrada de 11. Então, eu vou racionalizar pela raiz quadrada de 15, só que ao invés de ser positivo, eu vou fazer negativo. Raiz quadrada de 11, tanto em cima quanto embaixo. Lembrando que como eu vou multiplicar o numerador por isso, eu também tenho que fazer no denominador. Aqui, o número inteiro 4, ele vai multiplicar tanto 15, a raiz de 15, quanto a raiz de 11. Lembrando, é número inteiro irracional, eu não posso multiplicar. Eu vou só sinalizar, ó, 4 raiz de 15 menos 4 raiz de 11. Embaixo, veja que eu tenho produto da soma pela diferença. Um conceito que a gente viu lá na apostila 1. Se eu lembrar que isso aqui é produto da soma pela diferença, eu multiplico apenas o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Se eu não lembrar, eu faço a distributiva inteira e corto os dois do meio, porque vai dar um positivo e um negativo. Então, veja, eu lembrei que aqui é produto da soma pela diferença, vou fazer do modo mais rápido, então eu vou multiplicar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Como eu não vou fazer 15 vezes 15, eu vou conservar o 15, que é igual, e vou somar a potência. Que potência? Quando não tem nada, a gente sabe que tem 1. Então, 1 mais 1, 2, elevado a 2. Mais com menos vai dar menos, e a mesma coisa eu vou fazer com 11. 11 ao quadrado, certo? Bom, veja que eu tenho a potência e o radical é o mesmo, a potência e o radical é o mesmo, portanto, eu corto, tirando a raiz do denominador, conseguindo fazer a racionalização. Em cima, eu continuo com 4 raiz de 15 menos 4 raiz de 11. E embaixo, eu vou fazer 15, que sobrou, menos o 11. Vamos fazer essa conta no denominador, que eu consigo tirar 2 números inteiros, fazer essa subtração, então vai ficar 4 raiz de 15 menos 4 raiz de 11. 15 menos 11 vai dar 4. Veja que agora eu tenho 4 raízes de 15 e 4 raízes de 11 para dividir para 4 pessoas. O que eu posso fazer? Vai dar uma raiz para cada um, vai? Então, eu posso cortar esse 4, este e este. Vai sobrar, então, raiz de 15 menos a raiz de 11, certo? Lembrando que não posso subtrair a raiz de 15 menos a raiz de 11, mesmo que o radical seja o mesmo, que no caso é raiz quadrada, os dois, porque antes da subtração eu tenho que fazer a multiplicação, a potência, a raiz. Como nenhum dos dois saem da raiz, o exercício para aqui. Vamos para o exercício e o último, que eu tenho 1 dividido pela raiz quadrada de 19 menos raiz quadrada de 10.
eu vou racionalizar pela raiz quadrada de 19, só que ao invés de ser negativo, eu vou trocar pelo positivo, raiz quadrada de 10. Por que eu troco pelo positivo? Para justamente dar produto da soma pela diferença, tá? Senão não vai dar certo. Raiz quadrada de 19 menos raiz quadrada de 10. Vamos multiplicar o 1 por essa turma aqui. A gente sabe que 1 vezes raiz de 19 dá o próprio raiz de 19. E 1 vezes 10, raiz de 10, vai dar o próprio raiz de 10. Então, eu vou continuar com raiz de 19 mais raiz de 10 em cima. Embaixo, como eu já sei que isso aqui é produto da soma, olha, não pus sinalzinho demais aqui, ó. Produto da soma pela diferença, eu vou multiplicar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, porque eu já sei que esse conceito de produto da soma pela diferença, os dois do meio ficam iguais e sinais contrários, então eu sei que corta. Então, por isso eu faço só o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo, que no caso vai ficar raiz de 19 elevado ao quadrado, veja que eu conservei a base e somei as potências, menos com mais vai dar menos, raiz de 10 elevado ao quadrado. Fiz a mesma coisa com a raiz de 10. Já sei que tem uma potência igual à raiz, igual ao radical, eu posso cortar. O que me sobra? Sobra a raiz de 19 mais a raiz de 10. E embaixo, sobrou o 19 menos o 10. O que eu vou resolver? A subtração dos dois números inteiros no denominador. Então, sobrou a raiz de 19 mais a raiz de 10. E 19 menos 10 vai dar 9. Não posso dividir, não posso somar, portanto, eu paro aqui. Estamos no nosso último exercício. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, eu estou no chat, pode me chamar. E até a próxima aula. Beijos!